Olá, galerinha estudiosa! Mais um vídeo na Maratona Enem. Hoje a questão 47 de Química do vestibular de 2013, caderno azul. Questão 47. Gente, essa questão aqui, vamos fazer a leitura dela para poder entender um pouquinho qual que é a dinâmica dessa questão. Vamos lá. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Muito bem, essa questão já vem assinalada, a alternativa correta é a B, mas vamos fazer os cálculos para poder entender e a discussão por que o resultado é a B, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos analisar, olha só. O que acontece? Primeira situação que nós temos aqui. Se a questão, ela pergunta para você assim, olha, e dá alguns dados. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia. Isso é uma informação que você tem. Você tem a informação lá assim, ó, né? Que o brasileiro consome 500 mg dia de cálcio. 500 mg dia de cálcio. Tá bom. Quando o ideal seria o dobro. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja o dobro. Se é o dobro, qual é a quantidade recomendada então? Vamos lá, pessoal. O dobro seria 1000 mg dia. Ou ainda, 1000 mg igual a 1 grama dia. Ok? Essa é a primeira informação. Vamos lá. Segunda informação. Nós sabemos então que 1 grama por dia seria o recomendado pela Organização Mundial da Saúde ou pelo que se preconiza. Não diz aqui no texto, mas a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde e as entidades que preconizam isso, tá bom? Então esqueça esse valor de 500 mg a dia, porque não é essa informação que vai ser útil depois, vocês vão ver por quê. Tá? Então vamos lá, tirei essas informações até o ponto aqui, o recomendado é o dobro, tá? Então esqueço 500 mg dia, ó. 500 mg dia é o que o brasileiro consome. O brasileiro consome. Mas o recomendado é o dobro. O dobro seria 1000 mg dia ou 1 grama dia, tá bom? Aí ele dá uma floreada, fala que a alimentação balanceada é importante, contextualiza, fala que a osteoporose é a doença que atinge a massa óssea, e realmente a falta de cálcio prejudica a formação da massa óssea lá na biologia, a gente sabe disso, né? Aí ele diz que considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 como constante de Avogadro. Vamos lá. O que é a constante de Avogadro? A constante de Avogadro é o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. O que é isso daqui? Isso aqui equivale a 1 mol. Mol equivale a isso. O que é 6 vezes 10 elevado a 23? É 6 e mais 23 zeros. Ou seja, 600 sextilhões. É uma unidade de medida, de quantidade. Tá bom? Então isso quer dizer que quando eu falo que tem 1 mol de qualquer substância ou qualquer espécie química, átomos, moléculas, íons, etc., eu estou dizendo que tem essa quantidade aqui da espécie química. Portanto, se eu falar que tem 1 mol de água, 600 sextilhões de moléculas de água.
1 mol de átomos de ferro, 600 sextilhões de átomos de ferro. Tá bom? Que equivale a esse número aqui, que é o número de Avogadro. Pois bem, agora ele me dá outra informação também. Que outra informação que ele me dá? Ele fala que 1 mol de cálcio é igual a 40 gramas. Onde que ele me dá essa informação? Quando ele diz assim, ó, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Então, 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que se eu tiver 600 sextilhões de átomos de cálcio, que é 1 mol, equivale a 40 gramas. Ou seja, essa quantidade aqui de átomos de cálcio totalizam 40 gramas, ou seja, 40 gramas por mol. Muito bem. Ah, professor, mas ainda não estão resolvendo, estão tirando informação. Então eu sei que 1 mol de cálcio equivale a 40 gramas em massa e em quantidade 600 sextilhões de átomos de cálcio. Isso se você tiver 1 mol. Agora que vem o pulo do gato, a pergunta dele. Qual que é a pergunta dele? Vamos lá. A pergunta dele é o seguinte: qual a quantidade mínima diária de átomos? Ele quer saber quantos átomos de cálcio você deve ingerir para que a pessoa supra suas necessidades. Então vamos lá. Nós podemos fazer uma regra de 3 simples. Se a pessoa ingerir 40 gramas de cálcio, que é 1 mol, ela estará ingerindo 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Certo? Então, 40 gramas de cálcio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Se ela ingerir o mínimo recomendado pelos institutos de saúde, que dizem que é o dobro do que o brasileiro consome, que é 1 grama a dia, ela vai estar ingerindo X átomos de cálcio. Aí você faz uma regra de 3 simples, ok? Calcula aqui, ó. 40x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23. X é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40. X é igual... O que eu faço aqui agora? Eu divido 6 por 40. 6 por 40 vai dar 0,15 vezes 10 a 23. Ah, professor, mas eu não tenho essa resposta aqui no exercício. Eu não tenho 0,15 vezes 10 a 23. Ok? Então, voltando lá, a gente vê o seguinte. Se eu não tenho 0,15 vezes 10 a 23, eu vou usar a notação científica, que é o quê? Vou simplificar esse número. X é igual a 1,5. Se eu trouxe a casa decimal para cá agora, eu aumentei esse número. Eu diminuo 10 unidades no expoente. Então vai ficar 10 elevado a 22. Ok? Então essa é a resposta. 10 elevado a 22 átomos de cálcio é o que o indivíduo está ingerindo quando ele consome a quantidade de 1 grama. Então, quando ele consome a quantidade de 1 grama de cálcio, ele está ingerindo 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Portanto, alternativa B. Valeu, gente! Se inscreva no canal, continue participando da Maratona Enem. Um abraço e até a próxima. Tchau!